não sei dizer. Posso falar? Nada por dizer. Leonardo tá aí? Olha, o Leonardo me mandou uma mensagem aqui. Estou esperando o pessoal entrar mais gente, deve ter gente entrando aí, acabou de entrar a pessoa, para esclarecer que o Leonardo acabou de falar comigo, está sem computador, e o celular dele, ele passou até agora tentando instalar o Hangout, que é o aplicativo, e ele está sem espaço, enfim, ele não conseguiu. E eu sugeri que ele mandasse um áudio para introduzir a fala dele. Eu vou colocar, ver se funciona, colocar o áudio dele aqui a partir do meu celular. Para vocês ouvirem. Para vocês ouvirem a fala dele. E quem tiver pergunta para ele, eu vou tentar mandar o zap para ele responder. Entendeu? Fazer uma ponte aqui. Porque ele não conseguiu acessar diretamente. Beleza. Quem é que tá Se falando? você quiser, as perguntas forem para o chat... Vixe, Maria, as perguntas forem para o chat vão ficar gravadas também. A gente pode depois dar uma olhada. Vira um arquivo de chat. Ah, sim. Ótimo. Até porque o Leonardo está no nosso grupo de Zap e as pessoas também poderão interagir por lá depois da sessão, né? Fica um canal, de qualquer forma, para esse filme. Vamos lá, Su? Vamos lá. Gente, boa tarde. Alegre por estar encontrando as pessoas aqui. Muito obrigada pela participação de vocês. Eu sou do Circuito Sala de Arte e a gente teve a ideia de fazer esse projeto com o patrocínio da Datem, que é uma empresa que patrocina a sala de arte do passeio, né? As salas do passeio. A Datem é uma empresa amiga da cultura e continua com o patrocínio mesmo neste período que a gente está passando agora, né? E com promessas de que a gente continue com esse patrocínio. É muito importante para que a gente possa dar continuidade a esse projeto da sala de arte. Se vocês quiserem conhecer mais sobre a Datem, é uma empresa de tecnologia, tem várias soluções para pessoa física, pequenos empresários, também para grandes empresários, trabalha também no ramo governamental. Vocês podem acessar o www.datem.com.br e vocês vão conhecer os vários produtos que a Datem tem, inclusive notebooks, para esse período agora, né, que a gente está precisando assim, se encontrar. Porque é uma delícia poder estar aqui com vocês, porque a gente que trabalha com cultura, o que a gente gosta de fazer é isso, é de reunir. A cultura é isso, é reunião. E a gente não está podendo fazer isso agora presencialmente, mas pelo menos a gente está podendo agora estar aqui, cada um na sua casa, e a gente está aqui se encontrando para bater papo, como a gente faz nos filmes com cinematógrafo, que são Camélia e Fabrício, que foram convidados para participar desse projeto, aceitaram e são os curadores do projeto, eles escolhem os filmes e conduzem também o bate-papo. Então, muito obrigada a vocês por estarem aqui. Camélia e Fabrício vai apresentar o projeto, falar mais detalhes do que vai acontecer. E depois eles vão conduzir o bate-papo. Tchau, tchau. Estarei aqui também no bate-papo. Uma cinéfila agora. Valeu, Suzana. Bom, o Mário está aí também, dando essa força, é um parceiro aí da Sala de Arte, se tornando parceiro nosso também. Mário Jorge. O Mário Jorge, é professor da Católica, né? Professor de engenharia. Mestre em tecnologia aí, ó. Manja tudo. Se não fosse ele, esse chat aqui, não sei nem como é que a gente já está fazendo. Mas, enfim, a nossa ideia, a partir do convite da Sala de Arte, da gente dinamizar esses encontros virtuais, é fazer aos sábados e às quartas-feiras, às 16 horas. Podemos ir experimentando, mas a princípio parece uma boa constância, né? A gente indica um filme que esteja acessível nas redes sociais, nas plataformas de streaming, ou enfim, que possam ser vistos online, e depois a gente abre esse papo aos sábados e às quartas para discutir, respectivamente, os filmes indicados. Uhum. Né? Então, é uma forma de manter viva essa possibilidade de encontro, né? Virtual, mas um encontro nesse momento de tanta incerteza, a gente não sabe ainda o que é que vai acontecer na nossa rotina, na nossa vida, né, daqui para frente, em vários aspectos. Estamos em meio a uma pandemia aí de impacto global,
E no Brasil, o ciclo, infelizmente, ainda está começando. E a gente não pode, né, parar. As nossas preocupações são comuns em vários aspectos, mas a gente não pode também deixar, né, de ver a vida, de viver, de pensar, né, enfim, em outras dimensões do humano, né, que é nossa sensibilidade. Ao contrário, nesse momento se torna mais importante ainda, né, para a gente segurar a barra, pensar sobre a nossa vida, nosso mundo, e assim, quem sabe, participarmos talvez de uma grande transformação necessária aí, que é a vida, né? Quem nos prometeu conforto e facilidade mentiu, né? Tem um filósofo que diz isso, então eu acho que é por aí. Bom, vamos começar então. Bem-vindos, obrigado a todo mundo aí pela participação. Agradecemos também uma rede de apoio voluntários que aconteceu aí nos nossos grupos. Enfim, uma coisa que nos emocionou muito e dá sentido a isso que a gente também tem feito, né? No Cinematógrafo há mais de 3 anos, em parceria com a Sala de Arte, mas começamos de forma artesanal, numa casa, no Rio Vermelho, como já falamos para vários de vocês, e agora estamos aqui virtual. São 3 etapas diferentes, né? do cinematógrafo, por força da conjuntura, agora por força das circunstâncias, mas estamos aqui virtual. E quem sabe, quando voltarmos, quando a Sala de Arte voltar, quando os cinemas voltarem, seja quando for, ainda não sabemos, possamos manter a possibilidade de estender nossas experiências presenciais por aqui, para aqueles que porventura não possam ir. Enfim, são oportunidades que surgem também nessas crises, né? Bom, vamos à sessão, né? Eu queria dizer também que passamos, acho que todo mundo aí comunga nisso, né? Passamos aí por alguns dias muito difíceis no sentido de fazer coisas, a atenção muito dispersa, muito consumo de informação, a necessidade de estar o tempo todo acompanhando tudo muito freneticamente. Isso também nos deixou um pouco em suspense, né, das coisas que a gente achava que era possível fazer. Então, esse chamado da Sala de Arte foi muito interessante nesse sentido de nos mover, né, nos organizar, mobilizar vocês e ser mobilizado também por vocês, que é o nosso grande estímulo, né, que são esses encontros. Então, partilhar isso com vocês, que esses dias que antecederam o encontro de hoje já foram dias, como é que eu vou dizer assim, com um gostinho a mais, assim, com uma coisa um pouco mais próximo do real, que está tão distante, né? Então, recobrando o que Fabrício disse, é um pouco essa tentativa, né, de alimentar. Eu acho que a maioria das pessoas que estão aqui assistiram o filme, nos alimentar esse mar que existe dentro de cada um de nós, né? O mar ou o rio, o que cada um carrega dentro de si e que a gente precisa estar sempre alimentando. Então, dizer que esse encontro aqui, mesmo virtual, é muito importante. Queremos agradecer a participação de todos, a solidariedade de todos, e dizer que vamos estar empenhados para estar voltados para fazer uma curadoria, claro, com uma característica do cinematógrafo, que alguns já conhecem, né, que a gente vai discorrer um pouco mais aqui à medida que o papo avança, mas também entendendo que é um momento especial e vamos abrir concessões para indicar, às vezes, um thriller, né? Umas comédias também, porque a vida também precisa disso, e o cinema também é tudo isso. A gente sempre insiste, né, de que o cinema é tudo isso, deve ser tudo isso. Pronto. Na sessão de hoje, então, a gente sugeriu a história da eternidade. Vamos começar antes, porque teve gente que foi chegando depois que eu tinha falado. O Leonardo França é um ator do filme. Ele foi convidado especial para participar aqui desse encontro virtual, mas ele não conseguiu. Ele teve umas dificuldades técnicas, ele está sem computador, e eu pedi que ele mandasse um áudio, né, falando um pouco, bem breve, e ele topou. Aí a gente vai falar um pouco do filme, como a gente faz no cinematógrafo, né? A gente vai introduzir um pouco a discussão, depois eu coloco o áudio dele, isso. E depois a gente abre para a gente trocar
as impressões e trocar as ideias sobre o filme. Isso. Eu acho que a orientação de Mário, que é Mário que está coordenando a Matrix, tá, gente? Ele que faz essa parte aí de coordenar como funciona isso. E como a gente não tem tanta experiência, ele indica que a gente, quem quiser falar, para não abrir todos os microfones de vez, quem quiser falar, dá um oi no chat, e aí ele libera o microfone e por aí a gente vai avançando, beleza? E lembrando que é uma primeiro chat, um primeiro encontro virtual, certamente a gente vai perceber a necessidade de melhoria na dinâmica, né? Vai ser um aprendizado também, a gente vai fazendo isso ao longo do processo, que certamente teremos algumas sessões aí aos sábados e quartas, e novos encontros aí, espero que seja bom, que vocês gostem, e espero que tenham gostado do filme Uma História da Eternidade. Eu sei que alguns de vocês, ou vários, já conheciam, mas eu sei também que pessoas, algumas não conheciam, nos falaram aí nos bate-papos. E é um filme de 2014, do Camilo Cavalcante, um filme pernambucano. E nós escolhemos também, porque além de nós, né, pessoalmente, gostamos muito do filme, mas nesse momento de isolamento, que a gente não chama de isolamento social, né? Imitando alguém que disse, é mais um isolamento físico, mas tem a interação social entre nós acontecendo, né? Então é bom pensar assim, nós estamos conectados, nos falando, nos comunicando. E esse filme, ele é um filme poético, né? Muito mais sinestésico do que narrativo. E a gente brinca, né? Eu até coloquei mais cedo uma reflexão aí nas redes sobre o título, a começar pelo título, né? A História da Eternidade. Ele soa até pretensioso. Como fazer uma história da eternidade? E é uma antinomia, né? Como é que a história, que é a sucessão de fatos, de mudanças, vai contar, né? Como é que vamos fazer a história da eternidade, que é o não-tempo, a ausência de tempo. Mas nesse vilarejo, onde as pessoas estão vivendo ali, o filme todo acontece ali, no pequeno vilarejo do sertão, isso se realiza, porque a história se torna, na verdade, a história das vidas que se cruzam ali. E a eternidade é essa relação outra com o tempo, né? E que parece ali que está parado no tempo. Inclusive, eu percebo o filme como se fosse ambientado lá na década de 80, ainda, porque tem ali a referência, né, algumas referências ao orelhão, né, a precariedade do povoado, mas também me parece uma temporalidade um pouco atrás. Né? Mas tem muita zona rural que ainda funciona daquele jeito, né? Sim. A gente sabe, principalmente aqui no Nordeste. E o filme, para nós, fala muito sobre essas histórias que se cruzam, mesmo sem se comunicarem tanto. Então, eu vejo o filme como 3 histórias que acontecem ali. Né? A história do próprio tio, que é o Joãozinho, né? Que é o Irandir Santos, que é um artista, ali naquele vilarejo. É a forma mais próxima dele se comunicar com um ambiente mais amplo, pegando um pau de arara para ir para a cidade mais próxima, para uma feira, e ele volta de lá dizendo que não havia, ninguém está mais interessado em arte. Mas imagine ser artista naquele ambiente árido, naquele ambiente onde as pessoas estão vivendo os seus sofrimentos, né? A Querência acabou de perder o filho, o filme começa com um caixão pequeno, aí um féretro sendo levado para o cemitério, e ela vive uma angústia, ela vive uma melancolia, ela cai em tristeza. Já o Irandir, ele tenta se expressar, ele tenta trazer àquela comunidade um choque de sensibilidade, algo diferente. Aí entre os momentos bonitos, aquele dubla, Os Secos e Molhados, aquela canção Fala, né? Enfim, e ele é um artista epiléptico, ele sofre crises, ele vive essas intensidades e encarna, de certa forma, a metáfora da própria arte. Ele nos faz imaginar. Isso é bem traduzido, vamos dizer assim, quando ele mostra o mar a Afonsina, a sobrinha, que é outra personagem de outra história, né, que se liga com a dele, que é uma menina ainda que transborda uma certa alegria, apesar de estar ali no regime de servidão, patriarcal, ali morando com aquele só homens, né, na família dela, e ao mesmo tempo ela tem um tio, um escape, ela gosta do tio, se apaixona por ele, e
tem uma alegria ainda que não foi consumida ainda pela aridez do lugar, né? Ela ainda emana essa alegria, essa ingenuidade, ao mesmo tempo um mistério. Uma menina debutante, né? Tem o aniversário dela de 15 anos, ela está começando a florescer. E, enfim, são as tragédias que o filme ali, tematizando sobretudo, né? Os confrontos entre instinto e moral, né? Sem psicologizar os personagens, mas também com textos muito bem muito fluidos. Nossa, né? isso é uma alegria, né? Assim, para a gente comentava isso enquanto a gente estava revendo o filme, né? Como é bom ver filmes falados na nossa língua, né? Porque a gente consegue se deter na imagem, e a imagem desse filme especificamente, ela é muito visualmente muito bela, né? E a gente pode contemplar em cada detalhe. E o texto do filme, né? Assim, eu aí uma opinião minha particular, eu acho uma coisa rara de se ver no cinema brasileiro, né? Um texto, né, com uma densidade ali, mas ao mesmo tempo de uma singeleza, né? Tudo transcorre ali sem aqueles cacoetes, sem aquela coisa teatral exagerada, né? Uma coisa que participa ali, né? Junto com todos os elementos que são muito ricos no filme, mas o texto eu acho assim um negócio incrível nesse filme. Eu acho que é porque eu acho isso raro no cinema brasileiro. Então eu acho que é um filme que a gente deve prestar muita atenção nisso, de como ele é bem feito nesse aspecto, né? E com uma coisa que é incrível, é a simplicidade, né? É um texto muito simples na sua essência, mas tem coisas, e o silêncio também participa disso, né? Ele dá esse espaço para o silêncio acontecer, porque tem coisas que não são possíveis de serem ditas, e ele contempla isso, né? E a outra coisa também que eu acho que ele traz de forma muito legal, assim, eu acho que, na verdade, isso é um traço do Camilo Cavalcante, né? Eu conheço outros filmes dele, mas não conheço todos, mas me parece que ele tem os eixos narrativos dos filmes dele sempre colocam em protagonismo essa alma do artista, né? Essa preocupação desse espírito do artista, de como ele enreda a vida das pessoas, né? Como ele traz essa carga de mágico, do inesperado, né? E eu acho que isso nesse filme também fica muito forte, porque o contraste é muito grande, né? De um artista, de uma mente daquela, naquele cenário. Eu até me lembrei um pouco de Feira de Santana, que a gente tem essa referência de ser um lugar árido, mas que tem uma poesia forte, né? E tal. Até me lembrei um pouco dessa relação. Então é um outro elemento, porque eu acho que são os dois personagens que levam vida, né? Assim, para o filme, dessa questão da linguagem artística, que é o sanfoneiro cego, que é o cara que ama, que deseja, que expressa isso, e que inclusive é o papel do ator do Leonardo França, que a gente vai botar o áudio dele aqui para vocês ouvirem, e o Irandi, né, que através da sua arte, da sua vontade de expressão, da sua necessidade de expressão, termina também contagiando aquela menina, né, aquela sobrinha, Afonsina. E, enfim, eu acho que é uma marca do cinema de Camilo Cavalcante, essa tentativa de nos mostrar, né, como a presença desses artistas e dessa arte faz diferença no entorno, nem que seja para provocar um ato daquela crueldade, né, por parte do irmão, que termina matando esse artista. Isso que eu ia tocar, né, no sentido trágico do filme, sistematizando um pouco para a gente abrir logo mais para as conversas, depois de mostrar o áudio do Leonardo, sobre a tragédia, né, que o filme acaba sendo uma tragédia, né, no sentido formal. Você vê que é um filme também preocupado com a fotografia belíssima, né, muito bem trabalhada, com a luz, às vezes a luz de vela, muito delicadamente filmada, né, nos interiores. Enfim, então tem uma delicadeza com o tratamento da imagem. Formalmente, o filme não é um filme inovador, não é um filme esteticamente... Né, essa não é a preocupação do filme. A preocupação do filme é traduzir a tragédia, uma tragédia universal, não à toa o tema ali do assassinato primordial, do irmão que mata o irmão, né, biblicamente está em Caim e Abel, está nas mitologias. A tragédia de cada personagem, a repressão
né? Do instinto, das forças da natureza que a gente encarna, mas que a moral suprime ou sublima na linguagem psicanalítica, que o filme flerta ligeiramente com isso, na personagem das Dores, né? Aquela senhora sexagenária que cuida da igreja, muito gentil com todo mundo. O neto dela chega transformado de uma vida marginalizada em São Paulo, né? Fugindo, na verdade, e ali tem uma espécie de retorno dele à posição fetal e ao seio materno na figura da avó, né? Então é um flerte ali com a psicanálise, mas tudo sem descambar para nada disso. O filme é muito, muito bem conduzido nesse sentido dramático, né? Tudo muito dramático e não simbólico demais. Hermético. O filme é bastante fluido nesse sentido. E a própria, essa tragédia das Dores é a repressão. Ela se descobre viva sexualmente, né? E não lida bem com isso, porque tem um conflito religioso, de fundo moral, que a leva até a se autoflagelar, né? Por conta, e claro, o tema do incesto, é o tabu que aparece ali, seja de Afonsina com o tio, né? Em algum grau ali, não deixa de ser uma relação intrafamiliar, a avó com o neto, ela acaba sendo, os desejos dela são ativados de alguma forma pela presença do neto. Então o filme toca em temas universais, temas profundos, né? Quase que na dimensão antropológica do estudo do que é humano, né? Da dimensão psicológica, moral e cultural profunda, né? O tema do incesto, o tema do assassinato primordial. O poder da imaginação. E o poder da arte nisso tudo, que é o Irandir que encarna. Não à toa um epiléptico, né? Sofre, talvez, no corpo o efeito dessa intensidade que ele transborda, né? Então, ele tem crises de epilepsia, inclusive depois de uma das performances, né? É como se fosse uma sobrecarga. E é muito angustiante, dá para ver que é muito angustiante, mas ele é o que é. Ele recita um poema de Torquato Neto dizendo isso, né? O que é que ele é. Um belo poema, muito, e a performance de Irandir muito boa também, né? Sem exageros, mas com toda intensidade. Muito interessante como o Camilo Cavalcante conseguiu, dando liberdade aos atores, o Leonardo fala um pouco disso, é um filme que deu muita liberdade aos atores, extrair deles um potencial máximo dramático, né? A performance de Irandir eu achei muito boa, apesar dela ser bastante serena, contida dentro do personagem. Em certos momentos a intensidade vem à tona e convence, nos leva, né? nos atira a função da arte, nos fazer imaginar que é aquela cena em que ele leva a Afonsina em pleno sertão, e aí entra toda a mitologia nordestina, né? De ver o sonho, a profecia de Antônio Conselheiro, né? O sertão vai virar mar. Tem uma simbologia forte ali de Afonsina conseguir enxergar o mar em pleno sertão. É uma utopia. E agora, né? para a gente, essa imagem fala mais. Né? Essa imagem fala muito, porque a arte tem esse poder de nos transportar, né? Ele consegue ali fazê-la sinestesicamente, ou seja, ativando vários sentidos, o tato com a água, né? O ouvido com o búzio, né? A visão com o espelho, né? No olho dela refletindo nas pálpebras fechadas, como se fosse o mar refletindo. E sinestesicamente, nessa conjunção de sentidos, ele consegue fazê-la sentir, imaginar, ver propriamente o mar. A função da arte, do cinema, sobretudo, que ativa todos esses sentidos, né? Tirando o tato, talvez, o olfato, enfim, mas ativa boa parte de nossos sentidos para imaginarmos realidades que são criadas, realidades que são propostas por alguém, por um artista, né? Por um conjunto de pessoas para outras, pela função da arte de forma geral, muitas vezes para nos, como diria Nietzsche, né? Para não morrermos perante a verdade. Que seja uma mentira, mas para não morrermos perante a verdade. Eu acho que esse é poderoso, isso é poderoso no filme. Acho um filme poético, de uma poética bonita. É um drama trágico de uma poética muito bonita, né? E por isso escolhemos também começar com esse filme, esses nossos encontros. Um filme brasileiro, um filme nordestino, um filme próximo da gente. Tem um ator daqui de Salvador, o Leonardo França é daqui de Salvador. É uma coisa muito próxima, né? Mas ao mesmo tempo universal, com temas universais, de alcance enfim, atemporal. Talvez por isso aí a brincadeira no filme do nome que parece pretensioso, a história da eternidade. Realmente os temas, aqueles tabus, são atemporais.
aquelas crises de sofrimento, as morais, as razões daqueles sofrimentos, a perda, o luto, né? O incesto, o instinto sexual, o conflito com a moral, são temas universais e atemporais humanos. E a história está acontecendo. É a história daquelas vidas que termina muito belamente, muito sutilmente, com 3 mulheres se acenando entre si. A Alfonsina, a das Dores e a Querência. Né? Elas acenam uma para a outra naquela parte final do filme, já no desfecho, unindo-se entre si numa espécie de solidariedade diante da tragédia que cada um vive, embora a Querência já está na fase da redenção. Ela já está com o cego Aderaldo vivendo um amor. Né? A das Dores também viveu uma perda, o neto foi assassinado dentro de casa, e a Alfonsina deve ter sido ali, ao nosso ver, renegada pela família, né? O pai matou o irmão tio, enfim. É isso. Você quer complementar? Não, eu quero Eu vou só deixar o áudio botar o áudio de Lucas. É que aqui Lucas, tem né? uma pergunta de Lucas PF, né? Falando sobre o título, a história da eternidade, que você chegou a comentar sobre o contraste, né, entre essas duas. Eu cheguei a versões. comentar sobre a questão do título de ser uma referência, para mim, bastante simbólica. Né? História no sentido, remete à disciplina história, à primeira vista, né? A história universal, a história da literatura, a história do cinema, mas também a história das pessoas. Então eu vejo ali como a história da eternidade. E a eternidade não tem história. É a história que aquelas pessoas vivem, que na verdade é uma só. Né, que se encontram nas sub-histórias, nas subtramas de cada um. Para mim, é o que denota o final das 3 mulheres assinando delicadamente uma para a outra. Né? Como quem diz, estamos juntas, nos reconhecemos, algo em nós nos une. Né? Nossas histórias são diferentes, mas algo em nós nos une. E, olhando bem, são 3 gerações diferentes. A Alfonsina, de 15 anos, a Querência, que é uma mulher já, digamos assim, mais madura, e a outra que já é uma senhora, já é uma sexagenária, né? Que é a Cartacho, a atriz. Então, assim, me parece que a eternidade é isso. A história de cada um, mas a eternidade, porque a história humana sempre foi essa tragédia. Né? Na nossa mitologia, desde o assassinato de Caim e Abel, que é um assassinato que acontece no filme, um irmão mata outro. Né? São nossos mitos fundadores que estão ali. De certa forma, nossos mitos eternos, nossa eterna história. Eu vejo o título do filme um jogo, né, um símbolo. Para mim, o que há de mais simbólico no filme é esse título. Porque aí o filme vem e quebra esse simbolismo, ele parte para uma coisa mais poética, dividido em 3 atos, né, que são os pés de árvore, que a gente chama os pés de árvore, dividido em cada ato, pé de urubu, pé de bode, pé de urubu é o último, que é onde se instala a tragédia, o desfecho trágico de cada um. Né? As histórias ali, né? Tudo dentro de um vilarejo minúsculo, pequeno, né? Árido, né? Isolado. A câmera às vezes mostra o vilarejo de longe, aqui no meio de um deserto, naquele sertão, né? Cheio de mandacarus, cercado de mandacarus, bastante árido. E mesmo nessa aridez aflora-se o amor, o instinto, a vida, a paixão e a arte. A tragédia. Né? É isso. Eu vou colocar o áudio é bem breve, ele foi bem rápido aqui, de Leonardo França, que não pôde, infelizmente, participar. Veja se funciona aí. E depois a gente abre para as conversas, né? Vamos lá. Boa tarde a todas e todos. Eu sou Leonardo França, um artista de Salvador, Bahia. E eu sou um artista da dança, um artista do corpo, que através do corpo pensa as outras artes, né? Então, a minha incursão no teatro, na dimensão de ator, ele vem muito por um interesse pelo gesto, pelo corpo, pelo movimento. O meu personagem é o Aderaldo, um sanfoneiro cego, romântico, que traz essa condição amorosa no mundo, né? Ele traz essa postura de um amor incondicional, né? Daquela fidelidade à declaração do amor a alguém, e no caso ali, a querência.
Eu tive a honra de contracenar com a grande atriz Marcélia Cartacho, uma grande artista, né, do cinema nacional. E o filme, ele é marcado, eu acho que é um tipo de cinema que dá muito espaço aos atores e às atrizes. Então, o filme conta com a presença do grande artista Irandi Santos, mas, sobretudo, a grande presença do Cláudio Jaborandi, a Débora Ingrid, Zezita Matos e Maxwell Nascimento. Eu tive uma honra, né, de estar ao lado desse grande time de atrizes e atores que dão vida a esse micromundo da história da eternidade. Faço questão de ressaltar que todos os temas em sanfona, né, compostos para a sanfona, eles foram feitos pelo gênio da música brasileira, que é o Dominguinhos, grande sanfoneiro, né? E foi o último trabalho em vida que o Dominguinhos fez. Então é isso. Como a minha participação não pôde ser direta, eu fico aqui através da outra rede social, que é o WhatsApp, disponível para comentar ou responder qualquer questão que porventura possa aparecer. É isso. E interessante como, a partir da fala, é bom ter esse contato com alguém que trabalhou no filme, que a gente tem indicações sobre como o diretor preferiu trabalhar, né? E o Leonardo fala da liberdade que foi dada aos atores, né? Muito provavelmente, os atores podendo improvisar um pouco, e tá, cada diretor vai ter um método, né? Então dá para ver que tem as características dos atores ali realmente variam, né? O Irandi com aquela intensidade performática, a Alfonsina bem juvenil, né? No papel dela, enfim, mas convence o naturalismo, convence a naturalidade, na verdade, né, de cada personagem. A gente entra num ambiente junto ali, sem nenhuma quebra, sem nenhum exagero, sem uma coisa que rompa a sensação de naturalismo, de naturalidade mesmo, né, naquelas relações, no convívio, enfim. E, basicamente, tem as cenas de alimentação, né, isso também impressionou muito. As cenas de alimentação da mesa, só para... Sim, as refeições. As refeições, né? Insistentemente aparece o pai, todo mundo só pode comer depois que ele come, né? Ele dá a primeira garfada, e está mostrando, claro, a estrutura ali autoritária, um homem amargo que depois se joga aos pés da filha pedindo perdão. Então também é rude, mas também tem os seus problemas emocionais ali, que afloram de repente como uma queda d'água na festa que ele mesmo dá, né, de aniversário da filha. Enfim, ali são dimensões humanas, né? E aquela cena me lembra muito Belatá, um filme O Cavalo de Turim, por exemplo, onde essas refeições eram muito ruidosas nos talheres, Batata, né, e tal. Só que nesse vilarejo é interessante. O Camilo faz isso. Para a gente finalizar e abrir as conversas, é um vilarejo, claro, bastante precário, né? Mas não tem miséria. Não, o tema ali não é a miséria material, não é a miséria, né, social, né? Se tem alguma miséria ali, é a miséria universal da condição humana, mas que também tem, como outro lado, como contrapartida, a riqueza universal da dimensão humana. Sim. Né? A arte e, enfim, o sofrimento estão ali. O amor. Né? O amor, porque, apesar da austeridade dos lares, do vilarejo, ninguém passa fome, ao contrário, tem até uma certa fartura, né? Uma certa fartura na festa, os bodes, né? Cerveja, os almoços, os pratos são bem cotidianos, como a gente come, né? Mas bem fartos. Ninguém ali não tem uma miséria material. Isso é interessante, né? Porque estamos no meio do sertão, do Nordeste brasileiro, onde predomina muito o cinema brasileiro, o tema social, o drama social, né? Que o filme apenas mostra que tem consciência disso, na situação do neto que volta, né? Como é que ele volta? Ele vive na periferia, né? Enfim, mas não se atém a isso, se atém a outras dimensões do humano, né? Bom, é isso, a gente pode abrir aí, ver como é que a gente coordena aí, e a gente pode abrir um papo aí para quem quiser,
fazer perguntas ou lançar algumas impressões também, suas próprias impressões sobre o filme. Eu queria saber como é que a gente faz para ver todo mundo. Mas a gente tem que ver o chat aqui agora, porque tem uma pergunta aqui, eu acho. No final, Terência volta com a criança, me parece que levou um tempo fora do vilarejo. No início, ela perde um filho. Não entendi bem essa parte. Também não. A de Orlando fala disso aí. Na verdade, a gente também... Fica com uma dúvida, né? A gente também, pelo que eu vi ali, claro, ela perdeu uma criança, porque o caixão era pequeno, né? Eu vou especular, né? É um vilarejo muito pequeno, é muito difícil a situação daquela mulher, que vive uma espécie de solidão, apesar do apoio que ela tem, sobretudo das dores, né? Que a estimula a comer, de certa forma, das dores é a que cuida dos outros ali, né? Ela se flagela, ela tem a sexualidade viva, se descobre viva, mas ela também tem o lado cuidador, né, das pessoas ali. Então, me pareceu, sim, que ela podia ser, talvez, alguém que perdeu o marido e logo depois o filho, né? Não me parece ter sido o caso de uma mãe solteira, porque seria mais desprezada pela comunidade, mas pode ser o caso também, pelos valores tradicionais ali, né, arraigados. Enfim, é um personagem que sofre de solidão e de perda. Me parece que ela encarna o luto. Mas há também a redenção. E a gente fica com a dúvida, porque me parece que o que é sugerido nos diálogos é que ela perdeu o marido. Né? Então, aí a gente fica um pouco nesse conflito, já que a gente vê como as primeiras imagens mostram um enterro de uma criança. Então, a gente também, só para socializar aí a angústia de ficar sem saber direito uma determinada informação do filme, que às vezes isso acontece. A gente também ficou um pouco com essa questão aí aberta. Sobre a criança final, pareceu também que... Mataram, a dúvida. Os matadores mataram, né? Sim, mataram dentro da casa, né? Enfim, parecia ali bem nos 80, parecia ali aqueles grupos de extermínio, né? Hoje se degeneraram em milícia, mas nos anos 80 tinha esse grupo de extermínio, que às vezes eram formados policiais de forma clandestina, né? Enfim, porque chegavam no carro, os caras, enfim, esse drama social que chegou até ali. Né? Eu queria só fazer como eu acho que tem gente aí participando que não costuma frequentar o cinematógrafo nas sessões presenciais, pode estar entrando pela primeira vez em contato, dizer que é uma característica das nossas conversas uma tentativa de que a gente possibilite que o filme, que as pessoas possam participar de uma discussão de filme, independente de terem acesso a uma gramática da cinefilia, a um conhecimento das cinematografias, a conhecer o nome dos diretores, das especificidades, porque a gente acredita que qualquer pessoa pode falar sobre um filme, sobre como aquele filme alcança a sua sensibilidade, partindo da sua realidade, das suas noções de sensibilidade, de vida, né? Enfim, cada um com seu background acessa esse conjunto que é um filme, e isso nos interessa bastante. E a gente tenta estimular para que a conversa também não se torne... como é que eu vou dizer, muito... escolástica. Muito exato, técnica. Muito técnica, muito escolástica, acadêmica. Porque a tudo ideia isso não... em algum grau, mas... Claro, a gente, né, sempre abre o espaço também, mas é só no sentido de que a gente consiga participar um maior número de pessoas e que tem muitas questões para a gente que transcendem essas questões mais mecânicas e que a nós nos interessa muito mais. Então... como a gente resume, né? Nossa curadoria propõe uma relação com o cinema que é ontológica e impressionista. Ou seja, ontológica no sentido de como aquele filme impacta o nosso ser, cada um de vocês pensar assim, como esse filme impacta o meu ser, e impressionista, ou seja, as suas impressões de acordo com as suas vivências, como se relaciona com esse filme enquanto uma obra de arte, enquanto um acontecimento de sensibilidade que chega até você, né? Que chega até nós. Enfim, cada um com a sua sensibilidade e a sua dimensão do ser, do que é diante do mundo, e a gente trocar essas ideias. E a outra coisa é a possibilidade do dissenso, né? Que normalmente claro. As nossas conversas são bastante... tem muito dissenso. E eu acho que é isso que torna rico, né, a conversa. Um filme rico, inclusive, traz sempre muitas interpretações, né? Alguém falou aí, estava aqui no chat, alguém falou aí
A passagem das galinhas, dos bodes e dos urubus tem um significado? Tem todo um significado. A Valéria está falando sobre o significado. Né? Diga aí, eu queria ouvir qual é o significado dela. Diga aí, Valéria. Ative seu microfone, Valéria. Não sei se ela está com o microfone, se ela não... Enquanto ela, se quiser falar, fale. E enquanto ela... Alguém falou aqui uma coisa interessante do... Foi Guto. Guto falou, logo no início do filme, quando Querência está à mesa, triste, com um copo que prende uma moça, aparece um homem saindo com uma mala. Não seria o marido abandonando? Olha só como esse Vamos Guto falar sobre isso. A Valéria vai falar. Consegue? Nós estamos te ouvindo. Calma, acho que é a gente. Pronto. O filme parece ser dividido em 3 passagens. Quando mostra a árvore primeiro com as galinhas, depois com os bodes e por fim com os urubus. Aí me deu a impressão de que é dividido em 3 atos, né? Tanto que na parte que mostra... Eu estou lembrando a primeira parte, mas vocês podem lembrar para mim. Os primeiros acontecimentos, quando aparecem as galinhas, depois eu lembro do bode, que foi a festa da menina, que foi toda a celebração, e no final os urubus, que é quando começam a morrer os personagens, né? E aí eu fiquei com isso na cabeça, só que aí eu não lembro exatamente o acontecimento no início com as galinhas, mas eu estou achando que tem uma relação com isso, essa divisão. Sim. O filme é realmente dividido nesses 3 atos, que aparecem os títulos, inclusive em tela, né? E tem uma imagem que eu acho que é bem emblemática nesse sentido, que é a primeira imagem do filme, né? A primeira imagem do filme, a gente tem um plano aberto que aparece aquele umbuzeiro completamente seco, com um menino com um estilingue que mata um pássaro e que cai na terra. E me parece que isso faz também um jogo muito interessante com essa história da eternidade, né? Que são esses seres vivos nessas relações de vida e morte, né? E esse muito fugaz, esse plano exatamente, esse plano na Terra, né? Me parece que tem muito a ver com essa proposta do diretor, né, de colocar um pouco a nossa perspectiva, digamos assim, mais terrena, né, enquanto esses bichos ficam nessa árvore, enfim, e ao mesmo tempo esse bicho que cai do céu para a terra, morto. Então, acho que não é à toa. E sobre isso me parece também, esquecendo um pouco a ordem em si, mas considerando as histórias intrínsecas ali, os atos em si, as suas narrativas intrínsecas, porque o filme... O ato se divide em 3 atos, o filme divide em 3 atos, mas é uma história fluida, né? Não são 3 capítulos propriamente diferentes. Mas me parece que logo no início, quando mostra o menino matando o passarinho, está se falando que eternamente o que é a vida, a naturalidade com que se mata um passarinho, né? Uma criança mata um passarinho, ou um calango quando é pequeno na roça, é uma coisa tão banal. Né? E o passarinho é uma vida. E me parece que... Tipo assim, não existe drama nenhum naquela morte. Faz parte, até como lazer. Né? Não é um drama matar aquele passarinho. Não é um drama matar os bodes. Não é um drama matar as galinhas para comer. No entanto, o caixão que passa, que tem o menino, ali tem um drama. Ou seja, o drama humano é colocado em perspectiva. Né? O drama do passarinho para um menino que mata não existe. Talvez diante de um Deus, diante de uma eternidade, né, diante desse conceito, a gente veja que o drama humano é irrelevante, a não ser para nós mesmos. Né? Bruno quer falar. Vá lá. Bruno. Boa tarde. Boa. Agradecer a vocês por essa curadoria. Tinha um bom tempo que eu não vi um filme tão belo, tão belíssimo assim. E o que me chamou a atenção foi justamente essa questão da relação temporal. Eu acho que o filme trabalha justamente essa questão. Para mim é um filme gestual, assim, extremamente gestual. E o que eu chamo de gesto? Para mim o gesto é a temporalidade onde o atemporal se revela. O gesto é algo tão fugaz, é algo que tão assim que a gente não consegue materializá-lo no sentido de
torná-lo limitado, mas, ao mesmo tempo, é uma fugacidade que as portas se abrem para aquilo que desarranja o corpo, que desarranja a própria vida. E isso é o atemporal, eu acho. Então, na realidade, a história da eternidade é um paradoxo, como o Fabrício bem lembrou, mas é a única forma que a eternidade tem de se revelar pela história. Eu acho que passa por aí. E me lembrou muito o livro do Guimarães Rosa, O Grande Sertão Veredas, porque é justamente isso que toca, ao mesmo tempo que essa eternidade ela é capaz de mostrar para a gente que a história humana, embora pareça ser ciclo, mas o ciclo é aberto. Há uma abertura, uma infinitude, ela escreve no lencinho dela, o infinito. Então é essa abertura que desarranja a história, ou desarranja para que possa acontecer, por exemplo, uma revolução na própria vida da pessoa, ou mesmo algo de uma violência brutal, como, por exemplo, o assassinato. Então, esse filme eu achei assim, de uma sensibilidade. Muito tempo que eu não vi um filme tão belo, mas muito, muito belo. Então, a minha impressão foi nesse sentido. Muito interessante a questão do gesto, sim. Né? A arte, de certa forma, ela se manifesta também na tensão entre o gesto e a palavra. E, às vezes, predomina uma dimensão ou outra. Nesse filme, concordo, é um filme gestual. É um filme do gesto. E, sobre a eternidade, você me sensibilizou ao definir a história, né? A eternidade se manifesta através da nossa concepção de história. E ele consegue fazer essa história acontecer em um único vilarejo pequeno, uma história universal acontecendo. Isso também é um paradoxo, né? Assim, o sertão é um mundo, né? Aquela frase o sertão é o mundo acontecendo naquele pedaço minúsculo do sertão. Microcosmo. Isso. Muito interessante. Talvez a última cena quando ela vai embora, a querência, talvez seja porque a vida no sertão, o ciclo da vida no sertão é tão duro que talvez permanecer ali fosse talvez repetir a morte da criança. Então, vamos dizer assim também, o infinito, o atemporal, abre para ela uma outra possibilidade no sentido, não, é preciso sair agora. Então, quer dizer, a história se abre, as aberturas, a história se abre ao infinito e o infinito abre a história, vamos dizer assim, né? E é isso que essa tensão, relação dialógica, uma tensão tão fina, uma sintonia tão fina entre a história e o atemporal, entre o temporal e o atemporal, é tão fina essa sintonia que ao mesmo tempo também pode escorrer pelas mãos e acontecer, né? A abertura é total, né? Não há controle, né? Eu acho que é por aí. Massa. Eu acho que a Suzana quer falar e depois o Lucas, é isso mesmo? Se for, a Suzana... Valeu, Bruno, pela participação aí. Vamos lá. Se for Suzana... Eu queria falar alguma... Oi. Eu queria falar algo que o Bruno já falou sobre essa criança que aparece depois, que as pessoas estavam na dúvida aí, que eu vi como uma criança dela e do sanfoneiro, né? O tempo se passou... a Alfonsina já está mais velha, já parece mais madura, a avó daquele garoto já aparece mais tranquila, que não estaria se isso acontecesse, se essa cena acontecesse logo depois do assassinato. Então, parece que o tempo passou, ela tem aquela filha, e é como se eles estivessem ali esperando um carro, um ônibus, não sei, que vai levá-los para um outro lugar, que eles vão sair dali, talvez, quebrar aquele ciclo. Eu estava lendo alguma coisa sobre o filme, aí eu vi numa crítica de Luiz Anin, que ele escreve para o Estadão, falando se por acaso o Camilo, que é o diretor do filme, não homenageou uma poeta argentina, chamada, no nome de Alfonsina, ela é Alfonsina Storni. Essa poeta se suicidou no mar. E Mercedes Sosa até fez uma música, compôs e cantou depois uma música, Alfonsina e o Mar. Eu acho bacana, né, para a gente procurar as coisas da Alfonsina, os poemas, também ouvir essa música, a música é muito linda. São coisas, né, são coisas que a arte vai puxando para outras artes, né, que vão nos enchendo mesmo. O filme é belíssimo, é maravilhoso. A cena
que Irandi leva com Sina para conhecer o mar, é como se fosse assim, tá em você. E ninguém, sabe? Ninguém tira de você a magia, a beleza, o mar que está dentro, né? Que não tem essa coisa, a gente tá em casa, que a gente está numa pandemia, nada pode tirar da gente isso, que é a beleza, é a arte, e até mesmo esse prazer de nos reunir, né? Uhum. É isso. Com certeza. Tinha o Lucas também inscrito aí? Enquanto se for o Lucas... Isso. Boa tarde, pessoal. Boa! E aí, gente? Tudo bom? Estamos eu e a Adriana aqui. Que massa. Eu queria só falar um pouquinho de como que eu recebi assim, o filme, né? De quais foram os sentimentos. E eu acho que tem muito a ver com o que o Fabrício falou sobre o significado dessa eternidade, né? Do sofrimento humano, né? Eu, particularmente, me senti muito angustiado ao longo do filme, mesmo antes das tragédias acontecerem, porque estava se desenhando que alguma coisa ia acontecer, né? Então, aquela tensão constante entre os dois irmãos e aquele interesse da menina pelo tio, só me dava a sensação de que algum problema ia acontecer entre eles e ia terminar de forma trágica. E depois o Neto também, né, quando ele fala ao telefone, né, e fica tão tenso e preocupado, né, que ele pergunta como é que está a situação da quebrada aí. Então dava para perceber também que alguma coisa ia acontecer com ele, e isso se reflete inclusive numa somatização, né, que ele passa a ter uma febre. E fora isso, o sofrimento associado ao conflito entre o desejo e a repressão moral, né? Tanto aquela situação da menina com o tio, aquilo me dava muita angústia, né? Porque o desejo ele é algo natural, mas na nossa sociedade tem toda essa repressão, né? Cultural, então era algo proibido que estava acontecendo ali, então Os tabus, me afligia. né? Os tabus, exatamente. E aí o interesse da avó pelo neto, e chegando ao ápice, né, daquele ponto em que ele retorna à posição fetal, né, da mama, e aquilo me angustiou muito. Eu estava observando dentro de mim, eu fiquei meio assim, incomodado, sabe, e percebi as repressões dentro de mim, né, então a dificuldade de aceitar aquilo, né, como algo que seria natural, da natureza humana mesmo, né. Então, eu queria só passar essas percepções. Ótimo, muito bom. Eu queria só fazer uma complemento a isso aí, que eu acho que isso, para mim, é uma das coisas mais ricas quando isso acontece comigo, assim. É quando, através de uma cena daquela, você entra em conflito com coisas desconhecidas dentro de você, você fica querendo entender por que aquele sentimento está acontecendo, mas você também pode olhar aquela situação por um outro viés. Mas por que você não está olhando por aquele viés? Por que você não está olhando pelo viés, digamos assim, do sentimento, né, de um carinho entre um avó e um neto? Por que a sexualidade também vem e rompe e incomoda, né? E aí vem as questões parentais e tal. Então, assim, esse poder da arte, para mim, é que eu fico realmente boba, assim, quando um artista consegue esse efeito, assim, sabe? Eu acho genial. Quando você estava falando, eu estava aqui me arrepiando, porque eu senti muito parecido, assim, naquela cena, naquela sequência. A de Orlando, ela comenta aí que não tinha muitas opções, né, para escolha de pessoas para amar, porque eram poucos habitantes, era um vilarejo muito pequeno. Isso é interessante, né, porque, de certa forma, o filme realmente concentra o seu drama, né, naquela relação entre aquelas pessoas, que são relações ao mesmo tempo de distância, mas tem uma festa que comunga quase o vilarejo todo, né? E realmente a primeira coisa que uma comunidade, isso antropologicamente falando, né, se institui são suas relações de parentesco, né, e cria os seus tabus. Eu acho que não à toa o Camilo fez esse microcosmo ali, mexendo justamente com a estrutura dos tabus, né? Embora ali tem válvula de escape, tem o marido que vai embora, tem a querência que talvez vai embora também, mas me parece que é justamente tensionado essas relações de parentesco que constitui a base de todo grupo social.
né? Se institui logo os tabus, as relações de parentesco, que é quem garante criar as famílias, as crianças, a estrutura familiar, e os tabus começam. Só que os tabus estão em confronto com a própria natureza dos instintos e começam ali a se instituir a moral, a religião e os conflitos internos que marcam a tragédia. Ou começam também a se instituir outros jogos morais. Sim. Porque, por exemplo, eu conheço comunidades muito pequenas, vilarejos de pescadores, que têm 3 famílias. Eu estou falando da região do sul da Bahia, né, um lugar chamado Barra do Serinhaém, um lugar que é habitado por 3 tipos de família. Né? É da hora, da não sei o quê e do não sei o quê. E todo mundo, os primos se casam, entendeu? Se viram outra coisa o negócio. Mas, enfim, é só um adendo aí. Olá, posso falar? Pode, Márcio. Diga, Márcio. Está sem imagem, mas estamos te ouvindo. Na próxima quarta-feira eu vou ativar essa câmera. Boa tarde, muito legal essa dinâmica. Tá dando para ouvir aí? Tá dando para me ouvir? Tá, sim, bem. Beleza. É o seguinte, eu achei algumas coisas interessantes no filme. Vou citar 3. Eu não sei se vocês concordam comigo sobre a presença de elementos mágicos no filme, né? Que a chuva, né? A chuva como elemento mágico, que ela aparece na hora em que os desejos da galera estão mais altos possíveis, né? As pessoas têm desejos incestuosos ou não, que eles aparecem do nada assim. Aí Mel falou, o Lucas falou aí, são coisas inexplicáveis, assim. Eu acho que não tem como explicar essas coisas, não. Acho que pode ter psicólogos, são coisas meio, desculpa a expressão, Fabrício, invocadas, né? Então são meio assim, difíceis de entender. Então a chuva aparece como se fosse o sertão na seca, desejando água também. Não sei se vocês percebem. O sertão querendo água né? É muito pesado. O sertão querendo água, a querência, o ceguinho querendo a querência, e, né, a sobrinha querendo um tio, a avó querendo um neto. É muito forte, né? Agora, eu achei... eu não sei se isso foi estratégia do diretor ou foi uma coisa natural, esse elemento mágico da chuva. Quando ela acaba, tudo volta ao normal, né? Então, quando a chuva acaba, todo mundo volta às suas coisas, como se nada tivesse acontecido. E eu queria que vocês perguntassem depois para Leonardo se a relação do cego com querência. Porque na hora que a chuva acaba, acontecem as mortes, né? Ou não necessariamente quando a chuva acaba. Na iminência da chuva acabar, as mortes acontecem. E ele não morre, mas querência vai embora. Eu queria saber se ele acha, se o diretor falou com ele, se aquilo era alguma morte para ele, porque querência só vem depois. Então ele morre, para mim ele morreu e ficou esperando, ou não. Se ele ficou esperando, se o ceguinho ficou esperando a volta de querência, entendeu? Isso que eu queria saber. Ele ficou esperando, desejando ali, e querência voltasse. E a outra foi sobre... eu sempre tenho essa relação, essa coisa de imaginação da arte, né? Eu não sei se vocês concordam comigo, a gente estava vivendo um período difícil de confinamento e a arte, como o cinematógrafo que vocês estão proporcionando, é uma forma de imaginação. Total. E o Irandi, né? O Irandi, a menina até falou no começo, né? Que tá, eu esqueci o nome dela. O Irandi serve como um condutor dessa arte, né? As pessoas naquele lugar, elas não saem, né? Para lugar algum. Ficam fazendo aquelas reuniões ali, aqueles forró, só que não saem. Então, você vê que elas não dão muito valor à arte de Irandi, né? Não entendem. Eles não entendem a arte de Irandi. Então, eu queria saber de vocês se vocês concordam. E não acessam, né? Eu achei interessante, Exatamente. Primeiro, a referência que você fez à chuva. Muito bom. E ao desejo, né, como símbolo também do desejo, a própria terra desejando água. Né? Mas, realmente, quando ele mata o irmão, quando ele mata Irandi, ou seja, dá uma paulada na cabeça, a chuva cessa logo depois, imediatamente. Pesado. Antes disso, a chuva é um acontecimento. A chuva é um acontecimento que mobiliza todo mundo quer se banhar na chuva, estão brincando. Né? A chuva é um ambiente tão árido que a chuva é um acontecimento. É um ambiente tão árido
que o sonho de Afonsina é ver o mar e não pode sair dali. Ela pede ao pai, o pai trata o pedido dela como quase absurdo, está maluca, né? Então, são pessoas que vivem confinadas, usando a metáfora agora, trazendo para nosso sentimento geral hoje, né? São pessoas que vivem confinadas, mesmo vivendo em uma amplitude tão aberta, né? Onde a chuva é uma raridade, onde o mar é só imaginado, né? No desejo de quem quer vê-lo. Enfim, apesar de não haver ali, como eu falei, né? A miséria material, há essa aridez, essa precariedade, né? Então, eu acho que a chuva, sim, é simbólica nesse sentido. Eu acho que, narrativamente, ela cumpre uma função muito forte, porque ela realmente cessa imediatamente depois da morte, né? É como se o extraordinário acabou, o motivo da alegria acabou, volta-se à normalidade. E a normalidade faz parte, passar pelo assassinato, pela perda, pelo sofrimento, né? A alegria acabou. E, enfim, eu acho que sobre o final ali, inclusive sobre o Aderaldo, o cego, eu não sei, me parece que ele é um personagem. Ele também é um artista, né? Tem o Irandi, mas tem ele, que também é um tocador de forró, é um artista que está ali para animar. Enquanto o Irandi faz aquela arte mais, digamos assim, que intriga, gera mais curiosidade nas pessoas, estranheza até, muitas vezes. Ele recita o poema de Torquato Neto inteiro, que é uma provocação que as pessoas ficam ali meio que dizendo: o que é isso? Mas sentem algo. Certamente sentem algo. Então, me parece que o Irandi atua muito no nível da sensibilidade das pessoas mais obscura, né? Enquanto o Aderaldo, o cego, ele é um animador. Ele trata a querência assim, inclusive. Eu vou ficar aqui até você sorrir, até você me querer, né? A querência, me querer, né? Então ele vai tocar para ela. Ele é o animador da festa. Ele é persistente. Ele quer amar. Ele não esconde, não faz jogo, não é indireto com querência. Ele é direto, né? E ele usa um relógio, percebendo? Ele usa um relógio. O cego. Perguntar para Rafael, E a querência simbolicamente fala isso para ele, né? Eu nunca vi um cego que enxerga tão melhor do que as pessoas que não são cegas, né? Então é uma metáfora ali também. Eu vejo como uma das possibilidades de leitura, né? Além de ser um personagem bastante simpático, interpretado pelo Leonardo, mas é também uma metáfora da visão que obstrui, né? Ainda mais, ele está falando de cinema. A visão obstrui. Para Afonsina ver o mar, ela fechou os olhos. O cego, a querência aponta que ele vê mais do que muita gente que é são. Né? Então, assim, me parece uma metáfora muito interessante sobre a visão. Que visão é essa? O que é a visão? Tem, né? Rui querendo falar. Vamos lá, Rui quer falar. Alô. Estamos te ouvindo. Olá, boa tarde. Primeira participação minha aqui na programação de vocês. Eu quero dar parabéns pela iniciativa. Bem-vindo. Suzana já tinha me falado e agora surgiu essa oportunidade, coincidentemente com um filme que eu queria muito assistir. Então, já que a temática é conversar sobre o filme, né? Eu reparei algumas coisas aí, eu acho que os comentários todos estão muito pertinentes, mas deixa eu ver se eu boto um pouco de tempero nessa conversa. Nome. Tempero a mais, né? Ótimo. Tem bastante. Uma coisa que eu reparei no filme, e talvez eu tenha sempre essa observação, é que eu acho que o autor, quando fala da generalidade, quer falar muito de si mesmo. E ele se esconde na generalidade para não precisar se revelar, mas não tem como ele não transparecer ali, não é? O Cavalcante, né? Ele é um cineasta relativamente jovem, né? Pernambucano, e me pareceu que ele escolheu aquela cidade no Agreste para contar um pouco das histórias das famílias, não é? Onde o passado é apagado, o presente não é muito bem compreendido e o futuro é uma incógnita muito grande, né? Ele joga ali com a questão do tempo. Eu, de certa maneira, percebi assim, o carro que chega ali para fazer o serviço, né, de assassinar o rapaz, é um carro antigo.
Às vezes, no Agreste, a gente vê carros antigos ainda rodando, mas me pareceu que ele quis romper um pouco com a linha do tempo. O telefone, não tem ainda o celular. E percebi, então, que nessa provocação ele quis dizer alguma coisa como sendo... Há um certo equilíbrio naquelas coisas que você não mexe, mas o perigo sempre vem de fora. É o telefonema que chega avisando o retorno do neto, é o carro que chega para cometer o crime, e o irmão ali, né, o tio da garota, que foi ver o mar e voltou alterado, né? Ele já não pertencia mais àquela comunidade, ele era um ser em desequilíbrio, naquele equilíbrio tênue que tinha ali. Então, eu acho que o filme me provocou muito, me questionou muito esses aspectos. Concordo com as observações anteriores, né, que faz alusão ao título. Ele realmente faz uma provocação genérica, mas não sei, me parece que ele queria falar um pouco dele mesmo, não que aqueles episódios todos tenham acontecido na família dele, não é isso. Mas é como se as histórias sempre são contadas por uma versão mais confortável. E ali, de alguma maneira, acho que a Adriana comentou aqui no chat, de que é a história de 3 mulheres, né? Os homens têm um papel secundário naquela história toda, né? Uhum. E me parece que é isso. Me parece que a pimenta que eu quero colocar é isso. É a história das mulheres, que a Adriana comentou, é a história das famílias, e acho que o Cavalcante, se tivesse presente, podia nos ajudar o quanto ele quis falar dele mesmo. São esses meus comentários. Obrigado. Eu acho interessante isso mesmo, porque eu percebo uma insinuação um tanto que eu acho a mais, digamos assim, ele consegue sustentar bem, porque é muito pontual, mas é justamente no ato, digamos assim, na trama da narrativa em que participa a Cartacho, que é a das dores, e o Neto. Me parece ali a mais próxima de uma abordagem psicanalítica, né? Do complexo de Elétrica ou de Édipo. Inclusive, ela coloca o seio para o neto mamar, né? Numa posição de regressão ao estado de bebê, né? De criança, enfim, indo nos primórdios da formação do ego, né? Bem freudiano, e que está em vários filmes. Isso está em Bertolucci, tem cenas bastante parecidas. Me parece que o Camilo faz uma referência direta a essa abordagem. E nisso me parece, sim, uma tentativa também de o autor, claro, se manifestar da mesma forma que toda filosofia é uma confissão de seu autor, talvez uma obra de arte, embora sempre o transcenda de alguma forma, né? Também pode ser a confissão secreta de quem a cria, de alguma maneira, né? Eu acho que está tudo ali, sim. Essa cachoeira de sentimentos e sensações, né? Sempre tentadas ser conformadas por nossos atributos morais, nossos atributos culturais, né? Em choque sempre com a força da natureza que está em nós, que a gente tenta dar forma, que a gente tenta dar condução, que a gente tenta dar controle sobre tudo, e nem sempre vamos conseguir, né? A gente tem que dar essa civilização. Eu até brinco, né? Eu acho que esse vilarejo ele cria essa tensão entre civilização e cultura, né? É como se a cultura fosse o estado vivo da sociedade, se arranjando com seus símbolos, e depois isso congelasse em civilização. E ali é como se a civilização não tivesse chegado, o que a gente chama de civilização. Chega através do Neto, que vivia na periferia da civilização, né? E chega transformado esteticamente, seu corpo, seu comportamento, suas vivências são a partir da violência, na situação periférica da civilização, né? Enfim. Mas parece que ali são as forças culturais ainda acontecendo, né? Não tem a presença ali do Estado, não tem a presença ali da polícia, né? No cotidiano do vilarejo. O cotidiano se autogere, né? Não tem ali me parece ainda como se fosse uma aldeia, né? Pré ainda civilização, no sentido das instituições da civilização. Ela tem instituições culturais, morais, psicológicas, né? Parece que o Camilo quis brincar um pouco com isso, e certamente está ali tudo na mente do autor,
acho uma provocação muito boa. Eu achei interessante também essa coisa que você falou, Rui, né, sobre um lugar, né, muito ali específico e muito afastado desses grandes centros urbanos e, de certa forma, preservado, né? No sentido de não ter tantos elementos de distração, não ter tantos utensílios que favorecem a comunicação com o que vem de fora. E isso dá uma sensação de como se as relações fossem vividas de maneira mais intensa, né? Não sei se... Embora eu defenda a tese de que o filme é ambientado, sim, na década de 80. Eu acho que é até uma forma de mostrar que é atemporal mesmo. Aquilo podia, tanto que a gente fica na dúvida, aquilo podia estar acontecendo hoje, seja pela estagnação. Eu acho tranquilo aquele filme acontecer hoje. Tranquilo. Não é que seja o mais relevante esse tema, mas eu acho que tem sim um ponto nele que é transferir, tornar difusa a temporalidade. Sim, né? Sim. Por mais que a estagnação ou o ritmo de desenvolvimento é diferente da metrópole, né? Mas existe um ritmo. E ali parece uma estagnação. Me parece ali um lugar estagnado. Me parece uma brincadeira com a eternidade simbolicamente encarnada ali. Né? E a história, ao mesmo tempo, acontecendo. Né? É como se fosse uma coisa, um gráfico transversal. Assim. A eternidade e a história. Tem um ponto que se cruza. E é aquele ponto que se cruza que é o vilarejo. Acontece a história, mas também na estagnação da eternidade, que são os mitos, as tragédias que acontecem ali, que são de qualquer época. Qualquer uma. Né? Não tem uma temporalidade, não precisa ter uma temporalidade definida. Podia ser na Roma Antiga acontecendo ali, sem maiores problemas. Mas ele tem muita interferência, se tivesse celular, se tivesse, né? Eu acho que ele quis ambientar nos anos 80, numa época de transição ainda dos modos de vida, dos modos de sentir, de viver, que nós vivemos muito fortemente dos anos 80 para cá. A nossa geração, que nasceu no final dos anos 70, início dos 80, ela viveu quase que uma violência tecnológica assim, na sensibilidade. Né? Você ainda brincava na rua, você ainda brincava com brinquedos, né, diferentes. Hoje, você sofreu todo o processo tecnológico de forma dramática. E hoje, as gerações que nascem já nascem nessa tecnologia. A gente viveu essa transição. Eu acho que ele quis colocar isso ali dessa forma, assim, nessa brincadeira. Né? Eu acho que o Bruno falou uma coisa que bem legal. Ele fala assim, ele colocou aqui no chat, que a beleza do filme está em tecer de forma precária, porque a relação é da dimensão da fugacidade e entrelaçado o temporal e o atemporal. E eu me lembrei da rede que o tio está a tecer o tempo todo, né? Naquela casa ateliê, né? Ele está o tempo todo a tecer uma rede com objetos, que ele inclusive prega um ossinho. É a teia do destino. O destino dele estava traçado. Que eu me lembrei do filme do macaco que joga o osso, aquela cena emblemática, né? Memorável. Do 2001, Odisseia no Espaço. Então... A maior elipse da história do cinema, a gente falou de tecnologia, né? A tecnologia do bastão ali, joga para cima e vira uma nave espacial. Uma elipse temporal absoluta. Mas é isso, a teia do destino ali, sintomaticamente ele come a galinha, né, do almoço que a Afonsina levou para ele, e ele olha o osso e coloca na teia. Né? É lindo. Depois ele vai fazer uma performance com aquilo que ele está criando, e parece uma referência mitologicamente a teia do destino, e o osso é o que nós vamos nos tornar. E o destino dele ali, fatalmente, era fatídico. Ele foi morto pelo irmão. Então, assim, me parece uma simbologia também nesse sentido, né, da fugacidade da vida, da materialidade da vida, que ele trabalha como artista de forma quase que como um prenúncio, né, como uma consciência desviada mesmo, de como as pessoas veem normalmente o cotidiano. Ele está muito atento, como antena, captando ali os prenúncios da realidade. Né? Alguém aí quer falar alguma coisa? Fala. Tá me ouvindo? Sim. Engraçado, assim, essa questão da temporalidade, né? O filme, apesar de também ter a impressão de que ele é ambientado nos anos 80, ele me trouxe muito para o momento de agora, né? Quando a avó, o neto chega, né? E eles param numa distância, né? Que hoje, em tempos de pandemia, seria uma distância segura. Sim.
E eu me vi absolutamente emocionada naquela cena, ansiosa para que eles se abraçassem, né? Então, eu queria muito. Então, quando ela tocou no rosto daquele neto, assim, eu me lembrei desses dias em que eu estava com minha filha trabalha no hospital, então eu vendo minha filha à distância sem poder tocar na minha filha, né? E o filme, ele termina, parece até que é uma cena dos dias de hoje, né? São as três mulheres à distância, dando tchau uma para outra, e então isso para mim foi muito forte, né? Eu acho que ele cumpriu bem essa questão da eternidade, porque se esse filme pretendeu ter os anos 80, né, como uma ambiência, ele também nos alcançou hoje nesses tempos que vivemos, né? Para mim é por aí. Eu acho que esse desfecho é muito revelador, né, do filme. Como alguém falou, não sei se foi a Eleonai, não sei, alguém falou aqui no chat sobre a história de três mulheres. Mais de uma pessoa falou aí. Realmente, o Irandir, apesar de ser também um protagonista, de certa forma ele é um mediador da sensibilidade. Ele é um mediador da formação de Afonsina, né? Me parece que Afonsina é a personagem, assim como as outras duas mulheres. É a história das três mulheres. Com certeza. E o filme sinaliza isso naquele final que eu acho bastante bem elaborado, tanto narrativamente quanto esteticamente, no ritmo da filmagem. A Afonsina acaba fechando o olho para ver o mar, vai ser sempre o refúgio dela. Ou seja, a arte, né, que a Afonsina experimentou a partir da experiência que o tio propôs a ela no aniversário, de ver o mar, ela guardou aquilo, e quando elas acenam uma para a outra, como eu falei antes, unindo-se de alguma forma, comungando ali uma tragédia que cada uma vive a seu modo, me parece que ela ainda mantém aquele sorriso, né, que mistura ingenuidade, mas ali a ingenuidade já está indo embora, né? Ali já tem um sorriso mais trágico, tanto que ela imediatamente fecha o olho para ver o mar. Uhum. Né? Então, me parece, sim, a história de três mulheres, de três gerações, que eternamente se repete nesse ciclo, né, de tragédias, cada um, claro, com a sua peculiaridade, cada um é única. Cada mulher ali, cada indivíduo é único. Mas, em termos gerais, a tragédia é que se repete, né, na vida de cada um. E, não à toa, é a história de três mulheres e três gerações. É a temporalidade, mais uma vez, escalando aí na narrativa, né, num único ambiente, numa única cena, as três se acenando, três tempos se acenando um para o outro, três gerações. Né? Então, me parece que o filme quer marcar isso, sim, essa história das mulheres que vivem a tragédia de uma forma diferente do homem, porque o pai de Afonsina, tão rude, né, acaba matando o irmão, não compreende o que é o irmão. O irmão apenas envergonha a família. Embora seja um cara também que se joga no chão quando bebe, né, se envergonhando a própria filha e pedindo perdão por ser quem é. Quer dizer, é um cara destroçado, amargurado, mas que vive essa amargura através do autoritarismo que a cultura lhe oferece, né, como homem, chefe da família. Ele exerce esse poder ali, o almoço demarca bem isso. Ele exerce esse poder, né? Ela cuida da cozinha, Afonsina, os homens esperam, todo mundo espera ele fazer o prato, quando ele dá a primeira garfada é sintomático. Aí todo mundo está com fome, né? Vai começar a comer. Então ele exerce esse poder. Ele é autoritário não só nas relações familiares, mas no próprio bar, na relação com os amigos, ele também expressa isso, né? Então, mas é um cara amarguradíssimo, frustrado. Né? Frustrado. Porém, a tragédia, e é nesse ponto que eu estava, a tragédia acomete as mulheres de uma forma completamente outra, de uma forma diferente. E o filme encerra com essas mulheres se acenando para nós, né, também, espectadores, porque é uma outra maneira de lidar com a tragédia e de sofrer a tragédia, ainda mais num lugar como esse, né? Você vê que as mulheres estão sós. As mulheres são muito sós ali. Né? Todas. Seja o abandono do marido, seja o abandono da família de forma geral, como a das Dores, que a filha foi embora. Ela fica muito feliz de receber um telefonema, ela corre. Aquela corrida dela, num plano aberto, é interessante, para o telefone, para ter o contato, né, com a filha, que talvez ela não tenha muito tempo, evidentemente. Então, assim, são muitas solidões.
né? As solidões das mulheres ali é parte da tragédia que os homens parecem sofrer menos, seja no companheirismo do bar, por mais superficial que seja, dúvida, né? São dimensões diferentes de tragédia. E eu acho que o filme quis pontuar isso. Sem dúvida. Augusto, Guto, algo de incestuoso no comportamento do pai com a filha. É interessante isso, né? O incesto é um tema claro do filme, embora do pai com a filha foi apenas insinuado, mas eu concordo. Em que momento? Que é quando ele se joga aos pés dela. Eu vi, não sei se o Guto viu também assim. Mas ele está nitidamente bêbado, né? A cena é construída para ele ficar primeiro bêbado. O ciúme que ele tem da filha, que é quando o amigo fala, meus filhos estão soltos, meus bodes estão soltos. Ele reage muito agressivamente. Esse ciúme, essa relação autoritária e distante, que quando bebe e acaba libertando os seus instintos, ele se joga ao pé dela chorando. Me parece uma insinuação também bastante incestuosa, né? E o Camilo ele vai por esse tema tabu, né, em todas as narrativas, né? Eu concordo, Guto. Que a dona Dudu Atelier coloca aqui sobre a criança, né? Eu imagino que a criança que a querência traz no final. Sim. Não ficou tão evidente para mim de onde ela vinha. Pensei também na possibilidade dela ser também filha de Afonsina, mas que não pode ser criada por ela. Olha, é uma boa especulação. Sinceramente, eu não sei, né? Eu não sei se o filme se escapou algo, mas acho que narrativamente, realmente, o filme não revela. Então, dá margem para nós especularmos, assim como poderia ser também uma licença poética. Poderia ser que o tempo tivesse passado ali para a contemporaneidade, a criança já é uma criança que nasceu e cresceu, e isso fosse uma licença poética, enquanto está estagnado o tempo das personagens que estão acenando entre si. Uma criança aparece bem rapidamente, que vai ser mais uma criança a cumprir o ciclo das gerações, né? Enfim, é uma licença poética. Ou pode ser, sim, narrativamente encaixado como um possível filho de Afonsina. Será que ela engravidou do tio? Será que deu tempo deles transarem? Enfim, são especulações, né? Eu acho que um filme é rico quando possibilita essas aberturas para nós também nos envolvermos nessas, né, interpretações. Eu pensei que eu ia ver um monte de gente, não estou vendo ninguém. A gente vê poucas telas. A gente só vê poucas câmeras aqui. Infelizmente, vocês não vão me ver, mas na próxima quarta-feira eu vou estar livre aí para vocês verem minha imagem. Porque, infelizmente, não ativei a câmera. Mas é interessante o filme gostei muito, já assisti 3 vezes. Filme bastante interessante. Considero um dos melhores filmes que já assisti, filmes brasileiros. Mas é muito... Se você não estiver acostumado em assistir alguns filmes, você fica meio perturbado, viu? É assim que é bom, né, Márcio? É bom assim. Interessante, porque o filme realmente, ela está falando aí, a dona Dudu, Atelier, sobre a sombra vai crescendo. É um filme que é muito preocupado com a fotografia, e esse jogo de luz e sombras, né? Não à toa, interessante que a casa do Irandi, né, o nome dele é Joãozinho, se não me engano, no filme, é pouco falado, mas é o tio, né? Tio. Não tem luz elétrica ali, né? Sempre uma chama. É muito interessante a presença do fogo, dos elementos, né? De vento, água, fogo, chuva, né? Água, já falei, enfim, terra. Ele cai na terra molhada, né? Quando ele tem a crise epilética. E é interessante esse jogo de luz e sombra, porque o Irandi, ele aparece sempre, pelo menos ele, as outras casas não, tem sempre um ponto de luz único à noite, né? É um abajur, é uma coisa bastante sutil quando as cenas são noturnas e internas, mas o Irandi aparece sempre com a luz daqueles candeeiros, naqueles, não sei o nome certo daquilo, mas é com fogo, com chama, né? E o fogo tem esse, no jogo de luz e sombras, tem essa capacidade de transformar a imagem, né? de intensificar os contrastes. Se a gente coloca uma chama aqui no escuro, embaixo do nosso rosto, se olhar no espelho, a gente vai ver um monstro,
né? Às vezes. E às vezes muda o ângulo, aí já vê um rosto normalizado. Além de ser a energia da luz, não ser elétrica, ser ancestral, ser a presença do fogo. Eu acho que não é à toa também que o ambiente que Irandi vive, ele é iluminado somente pelo fogo. Né? Além do fogo da criação, do fogo artístico, do Prometeu, né, que rouba o fogo, enfim, eu acho que simbolicamente é muito rico. Não quer dizer ou não que o autor pensou nisso tudo, mas essa é a riqueza de uma cena com uma simbologia forte. Né? É a gente poder fazer essas referências e enriquecer a leitura, enfim. Mas eu acho que a presença do fogo, eu acho que traz essa riqueza. Viu? Tanto da Fabrício, Sim. posso fazer uma pergunta? Pode. Claro. Eu coloquei no chat aqui, mas eu vou perguntar diretamente. Esse filme, ele me lembrou muito a minissérie Hoje é Dia de Maria, do diretor Luiz Fernando de Carvalho, que passou na Globo há mais de 10 anos atrás, se eu não me engano. Eu queria saber se vocês sabem se há alguma relação dele com esse filme, porque eu lembro que Irandi participou da minissérie também. A fotografia da minissérie me lembrou muito essa fotografia. E aí eu queria saber se há alguma relação, até porque no Hoje é Dia de Maria, o mote da história é que a Maria queria chegar nas franjas do mar. Né? E aí, no início do filme, na passagem do filme, uma das personagens principais, ela sonha em ver o mar, né, desse filme. Eu queria saber se vocês sabem de alguma coisa do tipo. E até também a trilha sonora me lembrou bastante. Olha, eu não sei especificamente, mas o tema de curiosidade pelo mar, ou a simbologia que o mar assume no sertão, é muito comum. Né? Não necessariamente é uma ligação direta entre uma obra e outra, mas são obras que refletem um imaginário muito presente na criação popular, inclusive na criação erudita também sobre o sertão, sobre essa questão do mar. Até Deus do Diabo, Terra do Sol também começa no sertão e termina na beira do mar. Né? Essa relação do mar, sertão, e a curiosidade do sertanejo que nunca pôde ir ao litoral ver o mar, é muito comum no imaginário e não necessariamente implica numa relação direta de inspiração ou de relação entre as obras. Mas eu não sei realmente, porque a fotografia realmente de Hoje é Dia de Maria, eu lembro de cores quentes, de cores... Eu não posso falar muito da série, eu lembro que achei muito tempo, mas eu lembro dessas fotografias, mas eu acho um pouco diferente no estilo, enfim... Não acho que tem uma relação direta, mas evidentemente a temática sertaneja, eu acho que o Camilo conseguiu fazer isso. Ele pega essa temática muito comum, que eu acho que é o que o Dia de Maria não faz, e traz temas muito mais tratamentos muito mais universalizados, né, do que regionalizados. Né? Existe, claro, uma forma de trazer o regional para um interesse maior, independente da cultura de cada um, né, ou seja, universalizar aquilo, mas existem formas de ser puramente universal através do regional, que inverte a fórmula. Né? Foi o que o Camilo fez. Ele trouxe temas, como a gente já falou, temas universais e os traduziu ali em histórias locais, que eu acho que é parte do imaginário nordestino, do imaginário do sertão, do imaginário sertanejo. Mas não tem uma informação concreta sobre a relação de influência, não. Pode ter também, né? Eu não sei dizer. Maravilha, obrigada. Você subiu. Alguém quer fazer alguma pergunta? Está aberto. Ou um comentário, uma impressão? Como está fluindo bem? Maria Elizabeth Torino está falando aqui das relações familiares, que nos remete à dimensão mágica e trágica do sertão nordestino, sua relação amorosa e repressiva, sua autenticidade, riqueza vocabular cultural, expressividade de sentimentos intensos e reprimidos. Alguém citou, inclusive, nesse mesmo sentido, o Guimarães Rosa, aí mais cedo, certamente uma influência para qualquer criador, qualquer cineasta, qualquer escritor que hoje retorne ao tema do sertão. O Guimarães Rosa é uma referência maior e o Grande Sertão Veredas, trata, né, desse barroquismo, né, que marca as contradições da vida sertaneja. Né? Enfim, eu acho que isso que Maria Elizabeth Tourinho falou aí remete muito a Guimarães Rosa, e certamente Guimarães Rosa está presente aí no imaginário
direto ou indiretamente, dos filmes que tratam, né, dessa força sertaneja. Eu fiquei aqui imaginando como deve ser difícil, né, para um artista como o Tio, né, que a gente vê como que funciona os artistas, a vida de um artista, digamos, que faz apresentações, que tem mais a presença do corpo. Aí seria até legal se o ator Leonardo tivesse presente para comentar mais isso. Mas a vida de um artista como esse numa cidade grande, mesmo numa cidade grande, cosmopolita e tudo mais, ele mesmo assim ele sofre estigmas brutais, né? Agora imagina num lugar como aquele vilarejo. Prelepada, é louco. Eu fico colocando isso porque, querendo ou não, ali você tem o sanfoneiro, que também é um artista, que tem uma presença contagiante, né? Porque a música é muito contagiante. E não tem uma relação entre os dois dialógica também. Um artista tipicamente regional, Isso. o outro um artista mais universal. Mais universal. Secos e Molhados, da Torquato Neto. E muito mais no sentido de nos apresentar a arte como aquilo que não tem função. Né? É diferente do artista, esse artista da música, né? Porque a música, de alguma forma, a gente consegue dar um sentido mais prático, digamos assim, né? É quase que o objetivo de trazer alguma alegria. Ou não necessariamente alegria, mas você tem uma ideia imediata da função de ouvir aquela música. Imediatamente aquilo te remete a uma função. Eu vou parar para ouvir. E às vezes aquela arte proposta pelo Tio é uma coisa mais abstrata. Sim. Né? E é como se fosse. Eu fiz essa relação porque, claro que não podemos desconectar da realidade, então, assim, é como se fosse uma espécie de vírus. Porque a última imagem, quando aparece, que é a Fonsina, né, que ela aparece de vestido vermelho, já como uma mulher mais sexualizada e tudo mais, e ela ouvindo o mar, o barulho do mar. É como se ela tivesse sido contaminada por aquele vírus, entendeu? Mas que, ao mesmo tempo, não deixa de ter... É como se ela fosse desenvolver alguma especificidade da sensibilidade artística, mas aquilo ali não vai acontecer com todo mundo, entendeu? É interessante aquelas desfechos dos acenos, porque a Fonsina realmente aparece um pouco diferente ali. Né? Ela está com o vestido vermelho, né? O sorriso dela se mantém, mas já é um sorriso que perde um pouco da genuidade, passa para algo mais... Tem pureza mais. Perde a pureza, a ingenuidade, né? Já tem ali a dimensão da tragédia. Ela é obrigada a fechar o olho para ver o mar, para suportar. Né? Ela já se identifica com as mulheres que sofrem. Ela já passa, ela não se identifica mais com a busca que ela tinha no Tio, seja pela paixão adolescente, seja pela vontade de arte, né? Ou de ver o mar, de descoberta na vida, de experiências. Ela já se identifica também com o sofrimento de outras mulheres ali naquela cena, né? Me parece uma transformação bem sutil, mas dramaticamente muito forte no filme. Uhum. Aquela sutileza bem rápida. O rosto dela está transformado. É a mesma atriz, a mesma personagem, mas tem algo diferente no rosto. Né? Achei interessante isso. Vale muito a pena depois buscar a música dos Secos e Molhados. Sim, a canção Fala. A canção se chama Fala, que é que ele faz a performance ali com aquela rede, né? Naquele terreiro ali. E o poema que ele recita, que termina com Vivo todas as horas do fim, é Torquato Neto, né? Isso. Roberto Fabrício? Diga. Sobre a Fonsina também, vocês acham que a tradição de ela não comia, eu nunca vi ela comer, né? Ela sempre esperava o pai, depois os irmãos, né? Servia. Se vocês acham que aquilo tem um certo machismo ou realmente é uma coisa de educação mesmo? As duas coisas, né? A educação nessa cultura é machista em si mesma. Né? Assim, então, mas é interessante, eu não tinha pensado sobre isso. Realmente não mostra ela comendo. Né? Ela não vê ela comendo, ela sempre fica observando os outros comer, invocando. Ela que põe a mesa, ela que cozinha, ou seja, é para marcar o regime de servidão, em que a única mulher na casa, né, ocupa esse lugar, desse regime. É um regime de servidão, muito claro. E realmente eu não tinha atentado exatamente para isso, mas me ocorre agora
ainda uma simbologia forte, né? Que é a questão, como eu falei antes, da precariedade do local. Tem vários pontos de vista para analisar essa precariedade, mas não tem uma miséria material em si, né? Todo mundo come e ela não come, porque a fome dela parece outra, né? Parece que é uma coisa para marcar isso também. Já foi o vírus. Ela tem fome de outra coisa. Então, não é... Enquanto a outra, a querência, ela não come, mas mostra a cena dela rejeitando a comida, ou tentando comer com esforço, né? O sustento material é sempre importante no filme, ele está presente. Todo mundo tem que comer, né? Então, a das Dores vai visitar a querência e insistir para que ela coma, porque ela está triste. E ela não pode deixar de comer. Realmente, a Alfonsina não mostra ela comendo, né? Então, me parece uma coisa proposital, me parece uma coisa que é para marcar esses apetites, né? O apetite que é enfatizado em Alfonsina é outro. Basicamente, o apetite pelo simbólico, o apetite pela descoberta, o apetite pela arte, e pela descoberta, inclusive, sexual. Ela tem uma paixão pelo tio, né? Uma paixão adolescente. O Michel complementou aqui, que ele colocou a própria cena do copo cheio de sal. É a única coisa que a gente vê ela beber é esse copo cheio de água com sal, né? Que é uma simulação da água do mar. O alimento dela era o sonho, basicamente, materializado no tio. É verdade. Então, eu acho que o Camilo Cavalcante ele trabalha muito com esses apetites da dimensão humana. Seja o apetite sexual, o apetite da comida, que os bodes mortos, né? As galinhas também, quando entra o ato das galinhas, pé de galinha, é muita cena de refeição, alguém destacou isso. E, realmente, são os apetites humanos constituindo a estrutura da vida, né? A estrutura da vida. Inclusive o apetite por vingança, que leva ao assassinato, o apetite por arte, não dá para ser maniqueísta, né? São apetites. São apetites. São apetites que levam à tragédia, mas também que levam a grandes realizações, no sentido da transcendência, né? Enfim, da condição humana. E ele trabalha muito bem isso, ao meu ver, nesse filme, porque a gente não consegue abraçar um juízo de valor de bem e mal, né, sobre os personagens. É sempre muito ambíguo. Eu acho, inclusive, que no terceiro ato é o momento... Aí eu faço assim, a gente vai pensando no filme, né? Eu acho que é o ato que mais... ele se aproxima de uma pressa, sabe? Tudo tem que ter um desfecho, então tem o assassinato. É muito dramático, é muito forte. Não, o filme não perde intensidade em momento nenhum, mas é onde ele se aproxima um pouco da pressa, porque é onde esses apetites se realizam, ou se consumam, vamos dizer assim. Né? Por exemplo, o tio mata o irmão ao descobrir, né, a Alfonsina com o tio lá no ato libidinoso. Guto falou aí sobre esse incesto. Realmente a atitude do pai ali de extrema violência está escondendo, ocultando ali, talvez, essa relação incestuosa que ele tinha com a filha. Essa relação possessiva. Né? Porque é um ciúme que chegou a um... Enfim, é como se ele matasse o irmão não somente por aquilo. É uma sobrecarga de acúmulos represados, de ódios, e até uma inveja, um ciúme por perceber que o desejo dela está no tio. Exatamente. E o pior, foi consumado praticamente. Se não foi insinuado que poderia ter sido. E o pai não foi buscar à toa. Você vê que ele se preocupa com a Alfonsina. Onde ela está? Todo mundo brincando na chuva, ele começa a ficar tenso. E por que ele vai olhar na casa do tio? É como se ele já tivesse desconfiança prévia, né? É como se ele já fosse mobilizado por algum sentimento já fora de controle, já, né, da intensidade dos apetites ali mais profundos, né? E isso acaba descambando para o assassinato, né? Chega ao extremo de assassinar o próprio irmão. Quando o pai encontra a Alfonsina com o tio, ele sai puxando ela e diz: "Você é igual a sua mãe, igual a sua mãe." Aí eu pensei que poderia ter acontecido algo também daquela... A mãe deve ter feito alguma coisa, deve ter tido alguma... alguma traição. Alguma traição, e pode ter sido até com o tio mesmo, né? No início, logo do filme, o tio fala para a sobrinha: e quando você bota uma coisa na cabeça, você é igual a sua mãe, não tem quem tire.
E ele tinha muita raiva, né, daquele irmão, também porque o irmão era artista, né, e aí ele tinha raiva, ele tinha que estar ali naquela labuta, ou ele que escolheu estar ali naquela labuta, e o irmão, artista. Mas ali parece que tinha uma raiva que podia ser de uma traição, né? Pode ser. Realmente tinha contextos ali que foram bem insinuados, né, de relações familiares ali, que a Alfonsina estava nesse cerne, né? Inocentemente estava nesse cerne. Realmente, era comparada à mãe, tanto pelo pai quanto pelo tio, de formas diferentes. Né? O comportamento da mãe quando bota uma coisa na cabeça pelo tio, e é o comportamento, censurando o comportamento dela pelo pai. Quer dizer, realmente, eu acho que isso revela assim, uma trama ali subjacente na família. Né? Que bom, hein? Essa coxa de retalhos elucidaram vários enigmas do filme Você aqui como hoje. surgem coisas. É isso aí. Tem aqui uma contribuição de... A gente comenta, João Lima, aqui, a gente comenta da cena final de Alfonsina como uma libertação, exploração do seu sentido sexual. No entanto, não podemos nos atentar somente à metáfora e esquecer que perpassa por uma cena de assédio sobre uma pessoa incapaz em crise epiléptica. É uma provocação aí, né, que tem a ver com o tema, com os dilemas morais que o próprio filme evoca, né, relação de vó com neto, enfim. Mas eu acho que nesse caso específico, eu não iria tão longe. Aí é uma questão de abordagem pessoal mesmo, né, de leituras por ângulos diferentes, porque é uma menina apaixonada pelo tio. Realmente, o tio está em um estado de pós-crise epiléptica. Eu me sensibilizei aquela cena. Realmente, você fala assim, meu Deus, o cara está numa situação que ele não vai dar conta de nada, nem se ele quisesse. Tanto que ela sai gritando para o pai, não é culpa dele, é minha, não é culpa dele. Ou seja, ele realmente ele estava incapaz de agir ali. Né? Ele estava numa crise, ele tinha acabado de ter uma crise. Então, enfim... Mas é uma questão a ser colocada assim. Eu acho que é complexa a coisa. Não dá para simplificar nem no assédio, puramente, nem só na questão dos apetites. Né? São coisas profundas ali que o filme apenas nos transmite. Né? Pronto, eu vou ler aqui a questão que o Rui colocou também, a contribuição aqui. Aí a Adriana vai falar, né? Isso aqui é a contribuição de Rui. Essas iniciativas são fundamentais. Não, aqui é já um comentário mais incentivando a ação, né, Rui? Ou não tá? Massa. Aí depois a gente vai fazer, quem sabe, uma ediçãozinha desse vídeo e colocar essas... Esse vamos encontrar novamente pessoalmente, ele está perguntando, né? Espero que sim. Espero que sim. Vamos pensar vamos que pensar sim. Que sim. Mas vamos encarar também que o momento é bem único, grave. Né? Bem grave. A Adriana, né? Quer falar? Oi, pessoal. Olá, tudo bom? Tudo ótimo. Apesar das circunstâncias. Lucas está aqui na rede, que ele está com calor, aí não está mais aparecendo no vídeo. Boa. Aí está aqui na varanda, aqui do lado. Nos comentários agora me fez também refletir que talvez realmente tenha tido uma traição da mãe da Alfonsina com o cunhado, né? No caso, o tio da Alfonsina. Porque na hora do aniversário, quando o pai da Alfonsina se ajoelha aos pés dela, parece que ele falou um nome que não era da Alfonsina. Porque naquele momento a dicção não ficou muito boa. Mas parece que ele falou Caroline, me perdoe, uma coisa assim. E no momento que ele está no bar e ele começa a falar, há 3 tipos de ingrato. Sim. Aquele que você faz algo bom e quando você e depois ele esquece. Aquele que faz algo bom e quando você e outra coisa. E por último, o pior de todos ele diz, é aquele que quando você faz algo bom, a pessoa além de esquecer ainda te faz algo ruim. E essa cena foi um pouco depois da cena que ele esteve com o irmão dele e perguntando quando é que você vai me pagar, fazendo uma cobrança, né? Então, assim, remeteu que aquela cena do bar que ele fala da ingratidão é uma análise em cima da cena que ele teve antes com o irmão. Então, me pareceu que ele estava falando que o ingrato era o irmão dele. Sim.
Então, talvez realmente tenha tido uma traição, né, da esposa, esqueci o nome do pai da Afonsina, no caso com o cunhado, e talvez até o pai da Afonsina tenha matado a mãe da Afonsina, né, diante disso. E isso aí, logo em seguida, existe o envolvimento, né, da Afonsina com o tio. Talvez isso tenha gerado ainda mais a ira do pai, né, de realmente ter partido para matar o irmão, porque apesar do ciúme que ele tinha da filha, mas ali era o irmão dele, né, era um vínculo afetivo forte. Então, para ele ter chegado ao ponto de matar o irmão, talvez ali tenha sido a gota d'água, né? Ele está vendo uma cena se repetir na vida dele. Talvez isso tenha enfurecido ele ainda mais. E, assim, o filme me retrata, assim, para mim, muito as dores das mulheres, né? Que, como vocês falaram, né, o filme é centrado em 3 histórias, envolvendo 3 mulheres, e é muito forte. As cenas mesmo da Afonsina servindo a comida para o pai e para os irmãos, aquilo foi de uma agressão absurda para mim, assim, quando eu vi aquilo ali, né? Que ela aprontava tudo e não tinha um obrigado, era como se realmente ela nasceu para aquilo, né? É uma posição da mulher que não tem como mudar aquilo, né? Tanto é que ela fazia aquilo de bom grado, né? Como se ela nasceu naquela realidade, para ela o normal é aquilo, né? Que ela não questionava, né? Mas aquilo me veio com muita agressão, porque assim, os irmãos passivos não faziam nada também, ficavam ali passivamente esperando a comida, né? Então, um ato tanto... devia se perpetuar, né? Porque assim como os irmãos estavam aprendendo aquilo com o pai, eles iriam perpetuar aquilo nas futuras famílias dele, né? Então, ali foi toda essa história, né? A questão da avó, né? Que normalmente as pressões são mais fortes em cima da mulher, né? Os tabus, né? São mais fortes em cima da mulher. Então, assim, foi muito forte para mim essas questões, né? Envolvendo os dramas das mulheres. É pesado mesmo. É pesado e é muito doido pensar que aquilo é extremamente comum atualmente, ainda hoje, não só em rincões mais afastados, mas dentro da própria cidade, dentro das nossas próprias casas, né? É difícil. É um negócio bem complicado, bem difícil de ver. E só para completar, o final também eu achei muito simbólico, porque no momento que o tio da Afonsina recita o poema, né, de Torquato Neto, parece que ele está realmente se despedindo da vida, né? Como chega no momento que ele reconhece que realmente aqui não é meu lugar, eu vou ser sufocado aqui. O espaço para a arte dele, né? Para o desejo dele, não existe espaço ali naquele lugar. Então, parece que ali é um pressentimento, né, do que vai acontecer, porque logo em seguida ele tem um ataque epiléptico que gera toda as cenas seguintes, né? Então, realmente parece ali que já é uma despedida mesmo que ele está fazendo da vida. Eu achei bem simbólico e muito delicado, né? Acho que toda a atuação dele, para mim, foi perfeita. Muito uma atuação muito sensível, muito poética, assim, apesar da carga dramática do filme, mas é um filme que toca profundamente. Muito, muito bom. Olha só, que falaram alguma coisa da epilepsia. Eu ia até perguntar se tem um pessoal de psicanálise que frequenta bastante cinematógrafo, não sei se o pessoal estava presente, porque eu acho que tem umas leituras, né, sobre essa questão da epilepsia em termos de ser um mecanismo que o organismo usa para transbordar, exatamente para não colapsar, né? E eu acho que tem a ver com
com isso aqui que o Michel está falando, né? A própria epilepsia pode ser a origem dos transes do tio. Mas, enfim, Certamente tem uma relação, né, com o fato dele ser epilético com, digamos, a sensibilidade que ele assume na vida. E aí, de várias maneiras, pode ser visto. Eu vejo assim também, mas, porém, pelo lado, assim, eu acho que as crises que ele tem transformam, assim, a visão de mundo, né? Ele também já saiu dali e eu acho que ele vê uma certa finitude da vida como possibilidade muito mais presente do que as pessoas mais estagnadas no cotidiano, né? Ele busca quebrar sempre esse cotidiano, viver intensamente, como se diz, porque ele sabe que a vida dele é frágil de alguma forma. E não sei, acho que as crises epilépticas refletem um personagem em crise mesmo, né? Literalmente. Assim. Acho que não é à toa que sim, o personagem sofre. Né, não, certamente é algo proposital e muito bem pensado ali dentro da proposta do filme. O perder a consciência por um momento, né? Enfim, quem tem um relato sobre isso muito forte é o próprio Dostoiévski. Ele fala de como as crises se aproximavam e ele sentia essa aproximação. E a Adriana falou aí como se ele tivesse sentido um prenúncio da própria morte, né? Sempre assim, de certa forma, parece que sim, né? Como a gente falou da teia do destino que ele faz ali, coloca um osso de galinha entre outros objetos que fazem parte do cotidiano dele, da vida, do dinamismo mental ali, e o osso está ali, né? E até o destino dele estava traçado, era fatídico, era fatalista. Mas embora o que eu acho que o Michel está colocando aqui é mais no sentido da criação, né? Como se a epilepsia fosse uma como é que eu vou dizer assim? Outro estado. Não, é uma descarga por você não conseguir conter os estímulos nervosos, digamos assim, que uma criação acomete o corpo, entendeu? Então aí é como se o corpo transbordasse, digamos. A Mária Vanessa colocou não à toa o poema de Torquato Neto, sim. Um poeta jovem, extremamente talentoso, que se matou, né, de uma forma bastante, sei lá, estranha, trágica, e, enfim, realmente um poeta muito intenso, né, não só poeta, mas quem conviveu, quem já viu filmes sobre ele, tem um filme sobre ele chamado, eu acho que é Todas as Horas do Fim, o nome do filme, se não me engano, enfim, não vou lembrar agora, mas é sobre o Torquato e me parece que o Irandir tem, sim, algo de Torquato Neto ali na sua interpretação, né? Tem alguma coisa. O osso na rede me pareceu a primeira das formas que o tio fez para levar a sobrinha ao mar. Mas hermético. Enfim, eu acho que é um filme de bastantes simbologias, assim, perpassam ali, abertas, né? E acho que essa é a riqueza do filme, né? Ao trabalhar com temas tabus, sem necessariamente criar aquele drama nihilista, aquele drama desconfortável, ao contrário, traz uma poética da beleza através dos temas tabus. Eu acho que estruturalmente essa é a riqueza do filme, a história da eternidade, né? Trazer os temas tabus e trabalhar com a poética da beleza, da arte. E próximo a todos nós. Assim, todo mundo ali tem o seu nível de censura moral ativado de alguma maneira, provocado de alguma maneira, mas ao mesmo tempo de muita empatia com os personagens, né? Massa. Lucas quer falar. Joga aí, Lucas. Não sou eu de novo. É você, Adriana, jogue. Não, porque assim, eu trouxe a questão do drama da mulher, mas também a questão do drama masculino também, que assim, já foi falado um pouco, que realmente essa posição dura, machista, assumida pelo pai da Alfonsina, também é um drama muito forte para os homens, né? Essa imposição da sociedade de que o homem tem que ser forte, tem que ser, não pode ser sensível. Então ele carrega todo esse estereótipo, né? Toda essa carga que a sociedade impõe, e quando, como já foi dito, vocês já falaram, né? Quando ele está bêbado, que dá vazão ao seu inconsciente, quando as defesas dele estão mais frágeis, ele realmente coloca para fora
o sentimento, né? Ele vem algum traço de arrependimento de algo que ele fez e ele se joga aos pés de uma mulher, né? Aos pés da filha, que deve representar, naquele momento, uma redenção de algo realmente que ele tenha feito de... Para manter... Desculpe, vá. Naquele momento ele se arrepende, né, de algo que ele fez, talvez tentando manter essa posição de homem durão, que não poderia se ver envergonhado diante de todo mundo, né? Porque quando o irmão dele fez aquela apresentação, ele falou: você está me envergonhando na frente de todos. Então ele parecia que ele a todo momento ele queria manter aquela posição dele, né? Então, quando ele realmente está bêbado, que as defesas caem, aí ele vem um sentimento. Né? Interessante, você trouxe uma questão muito interessante que eu vou deixar lançada aí, para a gente, né, deixar o filme aí na nossa mente por mais tempo. Eu vou deixar lançada. O filme trata desses tabus, trata também dos apetites, como a gente já discutiu, trata dos desejos, de culpa, dessas tensões, né, da dimensão humana, mas notemos que a sexualidade no filme ela aparece nas mulheres. Né? O próprio pai é rude, mas está ali solitário, parece que transfere toda a sua carência de forma sublimada, de forma proibida para a própria filha. O Guto levantou essa hipótese de um incesto não realizado, mas de um incesto ali sublimado. Né? Mas repare que a querência acaba depois tendo sua relação sexual com o cego, volta à sua vida sexual. O filme mostra uma belíssima cena, né, bem filmada, também de luz e sombras, os dois transando. A própria avó, né, também tem a sua sexualidade ativada, aflorada. A própria Afonsina é quem vai para cima do tio 2 vezes, porque quando ele leva ela para ver o mar, ela tenta beijá-lo, ela está ali, né, seduzida, ela dá vazão àquele tio, né, pula fora, bora Afonsina, e depois, quando se aproveitando do estado do tio, ela diz, é uma chance dela não sofrer aquela resistência. Então parece que as mulheres que encarnam no filme, uma coisa que é atribuída sempre ao homem, né, a mulher encarna essa ação sexual, não só o desejo, mas a ação, né, sexual. Né? Isso eu acho que o filme bem também observado, não coloca à toa. Bem observado. Muito legal isso. É isso, né? E aí? Acho que por hoje deu. O que vocês acham? Eu gostei muito. Pra mim tá bom, adorei muito, valeu. O filme fica aí, permanece. Vamos pra próxima. Foi muito bom, viu, gente? Obrigada. Obrigada, Mara. Amanhã nós já vamos anunciar a proposta para o próximo filme. Para que esteja online, que vocês possam assistir, para a gente conversar sobre ele na quarta-feira e manter essa dinâmica desse encontro virtual aos sábados e às quartas-feiras, enquanto estivermos aí na quarentena.